Êxodo 33, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse-lhe o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém. Senhor, fala conosco, vem a nós por meio da tua palavra, e faz todo o teu propósito. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. O que você faria se Deus, olhando para a maneira como você anda com Ele, Ele fizesse a seguinte proposta: manterei você com a minha proteção, não vai faltar alimento, não vai faltar água, não vai faltar um lugar para você viver, você não vai ficar na rua, não vai te faltar assistência médica, sua família vai viver junto com você, e tudo vai andar bem, e você vai ser salvo por mim. Tudo que prometi no pacto que tenho com você, eu manterei e eu te darei, exceto eu não estarei mais com você, ó meu filho. Nossa, que proposta é essa?
Que proposta é essa de Deus que Ele fala: eu vou dar tudo o que você quer, mas como aquilo que você mais deveria desejar, você não deseja, então eu vou remover de você a minha presença. Essa vida de ter provisão, de ter casa, de ter família, de ter proteção, de ter assistência médica, é um sonho de todos que estão no mundo, é tudo que eles querem. Mas o mundo aceitar essa proposta, eu entendo. Eles não conhecem a Deus, eles estão nas trevas e eles não conhecem a verdade. Mas para um verdadeiro cristão, ouvir uma proposta dessa de Deus é a pior notícia da vida dele. Vou te dar tudo, mas você não vai mais ter a minha presença. Eu não vou andar com você. O que nós poderíamos fazer se aceitássemos uma proposta dessa após a nossa morte? Porque o que é o céu? O que é a vida eterna? Se não conhecer a Deus? Por que queremos ir para o céu? Por que queremos fugir do inferno? Não! Queremos ir para o céu porque lá a presença de Deus é completa, é absoluta, é plena. Um lugar que não precisa mais do sol, porque Deus é a luz sobre todos. Um lugar onde não vai ter tantas necessidades que nós temos, tanta carência, porque Deus vai habitar com aqueles que são dele. E hoje Deus propõe a vida a você. Deus propõe a vida a todos, e por isso, Ele mesmo desceu do céu e veio habitar conosco, mas mesmo Ele tendo vindo habitar conosco em Cristo Jesus, nós temos, na maioria das vezes, negligenciado a presença de Deus. Igreja, somos culpados diante de Deus, de um Deus que é bom, de um Deus que é santo e perfeito, mas somos culpados de não valorizar, de não buscar, de não desejar, de não almejar, de não ter sede da presença de Deus. E essa proposta, eu vou te dar tudo, mas eu não vou mais andar com você, é exatamente aquilo que está aqui escrito, no capítulo 33 de Êxodo. Agora, eu tenho que olhar o capítulo 32 para entender, por que Deus está falando que vai dar tudo e não vai andar mais com esse povo? O que está acontecendo? É uma primeira coisa importante nessa noite. Nada vai afastar mais você da presença de Deus que o seu pecado. O pecado afasta o cristão da presença de Deus, da comunhão com Deus. Capítulo 32 de Êxodo fala de uma infidelidade muito cruel do povo. O povo que libertou do Egito, onde eles eram escravos, cercados da idolatria egípcia. Então ele traz esse povo para o deserto, ele cuida desse povo, ele dá tudo para eles, mas basta Moisés demorar um pouco mais para descer do monte, onde ele estava recebendo as instruções e as leis de Deus, para esse povo então de maneira impaciente, pressionar Arão, irmão de Moisés, para que ele faça um Deus falso, mas eles querem, eles precisam ver um Deus, e eles dizem depois que esse Deus que sai desse fogo ali, dessa metalurgia, onde eles pegam os seus brincos, as joias, os braceletes, tornozeleiras, e colocam então na mão de Arão, e ele coloca no fogo e sai um bezerro, e fala, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E então quando Moisés está lá, ele vai voltando, Deus fala, olha, volta lá que aquele povo já se desviou,
E então, quando ele está descendo, existem gritos, vozes, sons, e Josué, muito mais jovem, fala assim: está tendo uma festa, é canto de vitória. Mas Moisés é experiente, ele já sabe o que está acontecendo. E quando Moisés chega lá, ele encontra 2 pecados terríveis no meio do povo de Deus, que acabara. Conforme você pode perceber, após os 10 mandamentos, do capítulo 20 desse livro de Êxodo, eles acabaram de prometer a Deus obediência, fidelidade a Deus. Mas pouco tempo depois, eles já estão caindo em 2 pecados terríveis. Terríveis naquela época e terríveis hoje: idolatria e pecado sexual. Eles começaram a tratar aquele bezerro de ouro como se fosse o Deus que tinha libertado eles do Egito. E eles caíram numa prostituição coletiva, aquilo que nós damos o nome de orgia, todo tipo de libertinagem sexual. Eles não tinham entendido que Deus é um único Deus. Mas lógico, eles viveram quanto tempo no Egito sendo acostumados que Deus é uma coisa que eu via. Eles viam o Nilo era Deus, eles viam as rãs, eles viam tantos deuses. O povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração desse povo. Cuidado você, para você não ser pego nessa mesma situação. Deus tirou você do mundo, mas parece que você ainda está com saudade e flerta com as coisas que estão no mundo. O mundo atrai você, você fica fascinado pelas coisas do mundo. E então nesse momento a gente percebe a diferença entre um bom líder de Deus e um mercenário. Mercenário é aquele que só cuida das coisas de Deus, porque no final ele quer ter algum tipo de ganho, algum tipo de vantagem. Mas Moisés não é um mercenário. Moisés é um pastor fiel, porque quando a crise chega no meio do povo, qual é a atitude dele? Ele vai interceder de maneira fiel para que Deus perdoe os pecados do povo, porque ele sente a dor tanto de Deus, mas ele também não quer que Deus destrua, consuma esse povo com a sua ira. No capítulo 32 diz que quando eles chegam lá, só pela lança, só pela mão dos levitas, morre 3.000 hebreus, por causa do pecado. Aqui tem uma verdade importante: há pecados que podem levar à morte. Há pecados que podem custar a vida da pessoa. E ainda no último verso do capítulo 32 diz que Deus manda uma praga. Não diz nem quantas pessoas morrem, mas mais pessoas morrem por doenças provocadas diretamente por Deus. E aí a gente olha para Moisés como um pastor, e a gente fala: o pastor ficou bravo, o pastor Moisés ficou bravo, e com razão. Ele quebra as tábuas da lei, ele quebra também o bezerro até virar pó. Mas é este pastor que depois de tratar com o povo, vai voltar para a mesma montanha, para suplicar o perdão a Deus pelo povo. Olhando o verso 1, verso 3, que é quando Deus fala que, olha, vocês vão ter tudo o que vocês querem. Só que o verso 4 diz que, ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Por que eles estão chorando? Porque Deus diz para eles, falou: olha, eu vou dar a terra para vocês. Falou assim: olha, eu vou dar a casa que você está sonhando, você vai ter o carro. Essa terra que você está indo aí, ela tem frutos maravilhosos, você vai comer bem, você vai comer muito melhor. O emprego que você tanto deseja, que você tanto pede, você vai ter um emprego. Você vai ter tudo o que você sonha. Mas então por que o povo está chorando no verso 4, sendo que Deus fala coisas boas do verso 1 ao verso 3? É aquele que no meio desses versos, tem uma palavrinha aqui no começo do 3, aqui diz: eu não subirei no meio de ti.
A pior coisa que você pode passar na sua vida é você perder a presença de Deus. Você fica perdido. E aí você acha que você pode encontrar tudo aquilo que só a presença de Deus pode dar. E você começa a buscar nas coisas que Deus criou. E você vai buscar. Você vai morrer de ter tantas dessas coisas, mas você não vai ter aquilo que só a presença pode te dar. Então, por mais que o povo aqui estava sendo negligente, idolatria, pecados sexuais, mas eu vejo uma esperança, porque eu vejo o povo se arrependendo, o povo está chorando, porque Deus falou, eu não vou andar mais com vocês. Será que é uma preocupação verdadeira no seu coração, ouvindo isso? Como nós aqui estamos vendo, que esse povo ouviu, eu não vou andar mais com você, porque você só me desonra, você não me busca, você não se importa com a minha honra, você só se importa com as suas coisas. Mas esse povo aqui então se arrepende, e quando ele se arrepende eu vejo, há uma esperança, e ainda tem uma demonstração visível de arrependimento. Eles tiram as joias, tiram os brincos, braceletes, tudo. Lembre-se, eles haviam pouco antes tirado essas mesmas joias, algumas delas, e dado para fazer o bezerro. Agora Deus fala, tem que tirar isso aí. E eles obedecem. Agora, deixa eu pensar uma coisa aqui com vocês. Deus sabe o que é perigoso para a sua fé. Então, quando você ouvir Deus dando uma ordem direta para você, e você sabe quando Deus está falando com você na palavra, a gente sabe disso sim, mas quando Deus falar, deixa essa paixão amorosa de lado, se afasta dessa amizade que parece inofensiva, mas vai destruir você, cuidado de ficar frequentando esse ambiente carregado de tentação, foge desse canal de TV malicioso, não fique na frente desse vídeo do YouTube indecente, não resista a essas ordens de Deus, obedeça, para que haja esperança para você. E lembre-se, a verdadeira liberdade só pode ser experimentada quando nós ouvimos a Deus e obedecemos Ele. É somente assim que eu conheço o que é a liberdade verdadeira. Porque o pecado escraviza. Queridos, nós como igreja, podemos resistir a muitas coisas. Nós estamos aí atravessando uma pandemia e a gente está aí saindo dela, se esforçando para isso com a graça de Deus. Mas tem uma coisa que a igreja não vai sobreviver se ela perder. E isso pode acontecer com o tempo. Se a igreja não tiver a presença de Deus, ela vai morrer com o tempo. É questão de tempo. O seu arrependimento é necessário para que Deus venha a você. Mas lembre que às vezes não são só palavras, são atitudes. Como eles tiveram a atitude de tirar as joias. Tirem as joias! Eles tiraram as joias. Eles deviam gostar dessas joias. Se arrependa, pois seu pecado afasta a presença de Deus de você, e escute, e do resto da igreja. Nós somos uma família. Quando alguém da nossa casa faz algo errado, a consequência não vem só sobre ele, vem sobre todos. O erro dos filhos desonra os pais. As coisas erradas que os pais fazem vai trazer prejuízo para os filhos, ou não é assim a vida? É assim. Os seus pecados afastam Deus da sua casa, do seu trabalho, da sua igreja. Se arrependa dos pecados. Mas se o pecado
nos afasta da presença de Deus, e o que nós faremos, como nós vamos ficar? Vamos esperar para saber o que Deus vai fazer de nós? Não, nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ser ativos. E a atitude que nós olhamos aqui a partir do verso 7 do capítulo 33, é que Moisés, como homem de Deus, como um pastor fiel a Deus, ele vai buscar o Senhor. Porque se queremos ficar longe do pecado, precisamos buscar a presença de Deus. Porque na verdade, o que é o pecado, senão eu e você buscando uma satisfação numa coisa enganosa, corrompida, envenenada, que vai acabar com você, que engana você. Ao invés de buscarmos a presença de Deus, a alegria do Espírito, a graça que está em Deus, nós muitas vezes somos enganados pelo nosso próprio coração. Você não percebe, mas a sua alma faz isso com você toda semana, leva você para o pecado, quando o Espírito Santo quer levar todos nós para a presença de Deus. Mas Moisés é um homem que ele está preocupado com o povo de Deus, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com o nome de Deus, com a honra do Senhor. Então escute nessa noite, você deve buscar o Senhor primeiro por você, mas lembre-se que quando você começa a buscar a Deus, outras pessoas vão ser influenciadas por você, mas quando você também para de buscar a Deus, você desanima as pessoas que estão ao seu redor. Mas você acha que não, fala, não, sou eu que não estou indo, sou eu que não estou buscando, mas você faz parte de um corpo que é o corpo de Cristo, que tem a cabeça, e essa cabeça nos chama a buscar o Senhor. A liderança dessa igreja deve ser a primeira a buscar a presença de Deus, porque senão, como é que o resto da igreja vai olhar para quem? Quem que eles estão olhando buscando a Deus? Quem que vai ser o modelo para eles? Mas não só a liderança tem que ser a primeira a buscar. Em seguida eu tenho que olhar que os homens devem seguir a liderança, os homens da igreja também devem buscar a Deus. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Porque nós estamos buscando a Deus como Deus quer. E você que é homem e está me ouvindo, você sabe disso. Você não está buscando a Deus. E o pior de tudo não é saber que não está buscando a Deus. O pior é quando começamos a ficar domingo após domingo indiferentes à verdade estampada diante de nós, que não estamos buscando a Deus. O nosso coração começa a ficar duro, começa a ficar insensível. As mulheres devem seguir a liderança, as mulheres devem seguir seus maridos. Pense comigo por um instante, por favor. Se Deus precisasse de você, para que tivesse um movimento nessa igreja, para buscar a presença dEle, Ele poderia contar com você? Deus pode contar com você para buscar a presença dEle? Ou isso é o pastor que tem que fazer? Porque é Moisés que está buscando. Ou isso é só o pastor e a liderança, porque Josué também estava junto com ele. Deus pode contar com você para a oração. Deus pode contar com você quando tem uma reunião, onde a palavra é aberta e Deus fala. Deus pode contar com você quando Ele quer fazer você aprofundar e sair de um conhecimento tão raso e superficial, que às vezes não é suficiente para ajudar você a vencer as artimanhas do diabo, que semana após semana trama contra você, trama para destruir a sua vida, e às vezes achamos que uma palavra tão rápida no domingo, e infelizmente um movimento que eu digo a vocês que não é da nossa igreja, que não é da nossa cidade, é mundial. Os crentes estão deixando de ir à igreja aos domingos, o dia do Senhor, o dia do descanso, que está lá desde a criação. Ó Deus, tem compaixão de nós. Isso é
é mundial, irmãos. Porque quando você vê os pastores americanos falarem, eles falam a mesma coisa que os brasileiros, em todo mundo. Uma onda de esfriamento, congelando almas de cristãos, para que eles se acostumem a viver com tudo que o dinheiro pode pagar, com tecnologia que te entrega tudo no sofá, mas não tem mais busca por Deus, não tem mais sacrifício, já não causa nenhum tipo de vergonha fazer ou não aquilo que Deus, desde a criação, colocou para fazer no domingo: buscar o Criador, amar a Deus. Você tem 6 dias para trabalhar tudo dentro do cosmos que Deus criou, mas no 7º o próprio Deus descansou, santificou. Que dificuldade que nós temos. Deixa eu compartilhar o que eu aprendi desde que eu converti. Como eu disse para vocês nos avisos, eu fui ensinado, eu fui muito bem evangelizado, os fundamentos foram colocados no meu coração. E eu também, como pastor, preciso fazer isso por você. Mas olha, não agende situações da sua vida privada quando a igreja tem um encontro público, onde todos deveriam buscar a Deus. E deixe-me contar uma experiência. Eu tinha mais ou menos uns 4 anos de convertido. 4 anos? Isso. Uns 4 anos de convertido. E eu resolvi fazer um aniversário. Fiz o aniversário à noite, foi uma sexta-feira à noite, preparamos lá a casa, na área, ali na casa, eu morava com a minha avó, e tinha uma área ali, muito legal. E aí eu convidei todos os meus amigos da igreja, os jovens, e aí só que eu convidei uma pessoa que eu não deveria convidar. Foi um erro fatal. Eu convidei o pastor da igreja. E naquela semana estava tendo oração na igreja à noite. E aí eu estava lá curtindo com os amigos, investi dinheiro para receber bem as pessoas. Meu pastor chegou, comeu e falou: estou indo para a oração, quem vem comigo? Ficou eu, um amigo fiel e uma outra moça que não sei porque ficou, mas ficou, era amiga também nossa. Ficamos 3. Pensa a raiva que eu fiquei desse pastor. E vocês sabem de que eu estou falando. Gente, foi muita graça. E eu nunca contei isso para ele. Mas ali, eu falei, como que ele faz isso comigo? Eu fiz aniversário, meu aniversário. Mas depois o Espírito Santo, quando eu falei para vocês, Deus fala com você, presta atenção. O Espírito Santo falou, mas eles saíram daqui para ir lá me ver, para ficar comigo. Se você tem que perder, perde para mim. E fica feliz. Mas na hora eu estava maluco com aquilo. Entende? Então o problema não foi o meu pastor chamar todos os irmãos que estavam. Pensa, eu facilitei o trabalho dele, eu reuni todo mundo no lugar, ele chegou lá e chamou todo mundo foi. E graças a Deus que todo mundo foi. Porque nos nossos dias de hoje, se chamar, não vai ninguém. O pastor às vezes vai sozinho. Mas eles foram buscar o quê? A presença de Deus. Só que nós estamos perdendo isso. Cadê esses irmãos que quando o pastor chama para fazer alguma coisa, eles vão? Onde eles estão? Cadê, ó Deus, esses crentes que te amam? Não marque nada na hora que tem uma coisa na igreja, não faça, não cometa esse pecado, porque lembre-se, você não vai e outras pessoas não vão porque você fez alguma coisa no horário do culto. Não faça isso. Você é livre para pensar que eu estou errado. Mas como pastor, eu estou aqui para orientar você. Tem momentos que só pertencem a Deus. Eu não posso querer colocar minha agenda naquilo que é de Deus. E Deus, lembre-se, como diz Spurgeon,
Deus não vai deixar que o meu pecado seja um sucesso. Ele vai vir tratar, porque Ele me ama. O povo tinha caído em idolatria nos pecados sexuais. Ele falou: não vou andar com vocês. Mas o pastor foi orar. Josué estava com ele. Olha o que acontece no verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda do povo, se levantou, e todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Na hora que Moisés foi buscar a Deus por causa do povo, porque ele não aceitou Deus falar: não vou andar com você. Ele falou: não, Senhor, vamos conversar. Ele foi orar com Deus, ele foi buscar para mudar a opinião de Deus. Como assim mudar a opinião de Deus? Deus é perfeito. Mas entenda aqui o que está acontecendo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que assim como todo o povo caiu no pecado, agora todo o povo, olha a palavra que está escrita aí, todo o povo buscou a Deus aonde eles estavam. Eles começaram a buscar a presença do Senhor, porque tinha alguém buscando a presença do Senhor. Então eu quero dizer de novo para você: quando você busca a Deus, mãe, o seu filho olha aquilo e ele busca a Deus também. Quando você busca a Deus, ó chefe, o seu empregado vê aquilo, ele pode buscar a Deus também. Nós temos que influenciar, porque nós somos bons para desanimar as pessoas. Nós precisamos ter sede de Deus, querer. Eu não tenho sede. Fala com Deus. Fala: Deus, eu estou sem sede. Deus, coloca uma bola de sal dentro da minha boca até eu ter uma sede sobrenatural pelo Senhor. Nós precisamos fazer isso. Se alguém falar: não estou com sede, o que você faz? Põe sal na sua boca, muito. Põe 3 colheres de sal. Gente, ele vai cuspir aqui, ele vai buscar água. Deus precisa colocar muito sal na nossa boca, para a gente desejar Ele, para a gente parar de se enganar com as coisas do mundo. Porque quando a gente morre, acaba tudo aqui. O drama da vida cessa. Mas a gente abre os olhos aonde? A gente abre os olhos onde vão estar os verdadeiros tesouros, diante de Cristo. Fica tudo para trás, não vai nada. Mas a nossa vida com Deus está lá diante dele. Maridos, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Cristo santifica a igreja pela palavra, e ele fala: tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele está dando exemplo de como Cristo purifica a igreja. Qual que é a intenção de Paulo? Maridos, prestem atenção, vocês precisam fazer como Cristo: purifique, santifique, leve o conhecimento do Senhor para sua esposa. A coisa mais importante que um homem tem que fazer por a sua mulher todos os dias é ler a Bíblia para ela. Mulher, ajuda ele, vamos ler a Bíblia, ajuda ele, não cobra ele. Você também tem falha, ajuda ele. Se nós começarmos a buscar o Senhor pela palavra, o Senhor vai começar a se revelar a nós. O Senhor vai começar a visitar nós de uma maneira diferente, não apenas no culto, onde você espera. Nós ficamos esperando o domingo, falando: não, eu quero encontrar o Senhor. Não, esse povo no verso 10, eles estavam encontrando o Senhor. De onde eles estavam? O Senhor quer encontrar conosco na nossa casa. O Senhor quer manifestar a presença dEle lá no seu trabalho, onde é difícil, onde é duro, onde está cheio de demônios. Ele quer estar lá, Ele quer levar o brilho da presença dEle. Maridos, santifiquem as vossas esposas. Olha o que Salomão escreve em Provérbios capítulo 3, pais. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, o pai dele é Davi, o pai dele é o rei Davi. E na lei de Moisés falava que uma das obrigações do rei era ter uma cópia da lei e ler, para aprender a lei, para poder ser um rei conforme a palavra. Quando eu era tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive.
Já falei algumas vezes, vou repetir. A maior herança que nós deixamos para os nossos filhos é a fé. É o que nós deixamos de palavra, de testemunho, de carreira com Cristo. Igreja, faça o culto doméstico. Eu tenho incentivado alguns de vocês, começa uma vez por semana. Que dia? O dia que você quiser. De preferência, às vezes não no domingo, tem um culto público, mas pode fazer domingo também. Nós temos que ter um culto pessoal, eu e Deus. Eu falo com Deus, eu canto para Deus, eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. Eu cultuei a Deus. Eu preciso ter o culto da minha casa, e eu preciso ter o culto público. Como diz aí o estadista John Locke, o filósofo inglês, não há religião sem culto. Como que eu tenho uma religião e eu não cultuo esse Deus? Isso desde que o mundo é assim. Olha lá os filhos de Adão prestando culto através de oferecimento dos sacrifícios. Leiam a Bíblia juntos, orem juntos, estudem bons livros. E então, se nós começarmos a buscar a presença de Deus, sozinho, em casa, como igreja, o que nós vamos receber? O que nós vamos colher? Qual vai ser o fruto dessa busca? Portas fechadas? Não! Nós vamos chegar na intimidade de Deus. Assim como o marido deve desejar cada vez mais amar a sua esposa, assim como o pai deve cada vez mais desejar ser um excelente pai, e cuidar bem desses filhos, e amar eles, e dar exemplo, e viver com eles, nós devemos buscar essa intimidade com Deus. E aqui agora eu entro no verso 12, no verso 13, ele diz: Senhor, o Senhor te fala que nós vamos, mas quem vai conosco? Eu sei para onde nós vamos, é para a terra prometida, que o Senhor prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, mas quem vai conosco? E aí, a gente entende uma coisa aqui, Deus está dizendo o seguinte: Moisés, eu vou com você. Lê comigo, por exemplo, o verso 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Mas aí, se Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou com você, e vou dar descanso, por que no verso 15, Moisés fala assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar? Eu não estou entendendo Moisés aqui, eu estou com um problema para ler Moisés aqui. Como é que Deus fala que vai com ele? Eu vou com você, e agora ele fala, Senhor, de novo, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Moisés era o líder desse povo, chamado pelo próprio Deus, ele não queria ser pastor deles, mas agora, Deus não queria andar com o povo. Só Moisés, é você com você. Aí Moisés fala, Senhor, e a igreja? Senhor, por amor à igreja. Então quando Deus fala, eu vou com você, Moisés fala assim, não Senhor, não basta ir comigo, porque alguém que está entendendo a intimidade com Deus, ele não busca Deus só por causa dele, mas ele quer o Senhor também para todos, ele quer Deus para todo mundo, como diz Paulo na carta a Timóteo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos conheçam. Paulo falou exatamente isso quando ele estava nos seus discursos diante dos governadores, no livro de Atos. Quem dera que todos conhecessem a Cristo e fossem salvos. Queridos, qual é a diferença entre você que é crente e o incrédulo? O verso 16 e 17 mostra a diferença entre você que tem Cristo e aquele que não tem. Acompanhe comigo. Verso 16. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco? Primeira coisa, alguém que é crente, o que você espera? Deus anda com você. O que Deus falou para Josué quando ele foi conquistar a terra? Eu sou
contigo. Por que Deus falou isso para Josué? Para fortalecer o coração dele. Agora, se Deus fala para você, eu não vou com você, mas você vai ter tudo. E tem uma coisa que faz você ser diferente do resto do mundo, é que Deus quer andar com você, pecador. Ele ama você. E a gente não consegue entender esse amor. Mas é porque é um amor de graça. É um amor que não ama porque tem algo aí que chama a atenção dele. Não, ele decidiu amar você. Continuando no mesmo verso 16, ele disse, de que maneira que somos separados. Se você é crente, você pertence a Deus. O mundo jaz no maligno, você não, você pertence a Deus. E você foi comprado com preço de sangue, o sangue de Cristo. E ele continua no verso 17. Qual a diferença entre um crente e um incrédulo? Verso 17. E disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste. O que Deus falar, farei também isso que disseste? Se é crente, você precisa orar, esperando receber resposta. Deus responde resposta de filhos dele. De vez em quando Deus responde, você assusta. Fala, nossa, Deus falou, Deus respondeu, mas como assim não é para responder? É uma falta de fé tão grande nas orações que a gente tem, que quando Deus responde, a gente fica paralisado. Uma outra coisa que diferencia você do mundo, ele continua, e porventura, 17, porque achaste graça aos meus... Deus olhou para você, olhou com graça. A grande questão é por que ele olha você com essa graça, mas isso quer dizer que você recebe o favor de Deus sem merecer. E o final, ele diz, e eu te conheço pelo teu nome. Deus te conhece de maneira íntima, Deus te conhece de maneira pessoal. Como é que nós podemos chamar essas 5 características? A presença ativa de Deus. E aí você começa a pensar, eu estou travando esse relacionamento com Deus, eu tenho orado esperando receber resposta, eu tenho visto o favor de Deus na minha vida, eu tenho percebido que Deus vai comigo, eu já entendi que Deus me comprou, que eu sou dele. Quando eu falo para vocês que aparentemente Deus não queria andar com o povo e Moisés estava forçando a barra, aparentemente parece que Moisés tem mais amor pelo povo do que Deus, parece isso, mas como assim? Esse líder está mais preocupado com o povo do que Deus. Queridos, tem uma coisa aqui que Moisés mostra para nós que é uma coisa linda. Quando Moisés trava relacionamento com Deus, Deus falou, não vou com esse povo, falou, o senhor tem que ir, Deus, o senhor tirou eles. Quando ele insiste, é porque Moisés está dizendo o seguinte, fala assim, Deus, o que adianta eles ter um pastor como eu? Eles precisam do Senhor. Então o verdadeiro líder, ele entende que o povo precisa, não é dele, é do Senhor que chamou ele. É por isso que Moisés está insistindo, é por isso que os nossos filhos precisam muito mais de Deus do que de nós. Porque nós passamos um dia, mas Deus, eles vão ficar aí nesse mundo com Deus. Nós precisamos pegar nossos filhos pelas mãos e levar até Deus. Se o homem morre primeiro, ele precisa deixar a mulher encaminhada com Deus. Você já entendeu que a presença de Deus na sua vida é mais importante que tudo? A intercessão de Moisés pela presença de Deus mostra no capítulo 34 que por causa da intercessão, por causa que alguém começou a buscar a Deus, e o verso 10 mostrou que o povo também começou a buscar a Deus, Deus trouxe perdão. A boa notícia é que Deus fala, não, eu vou com vocês, eu vou me manifestar. Deus vem sobre ele, quando você se arrepende dos seus pecados, Deus volta, Deus traz alegria, a presença dele volta para a sua vida. Quantos aqui de nós com saudade da presença de Deus? E a gente vive colocando a culpa no outro. Não faça isso. Precisamos ser agora humildes, falar, Senhor, eu pequei, eu deixei de vir no culto, eu deixei de buscar, por isso o Senhor se afastou, mas volta, Deus, volta para mim, eu preciso, põe sal na minha boca. Você está disposta a confessar os seus pecados nessa noite, e então se virar para a parede e falar, Deus, eu preciso da tua presença, eu não posso viver sem o Senhor.
E por fim, eles lutaram aqui, Moisés, pela presença de Deus. Mas a Escritura diz que Deus está conosco. A Escritura diz que Deus veio habitar com você. A Escritura diz, aqui em Mateus, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, por um monte que Jesus tinha designado. Jesus designou o culto na igreja, vai para lá, vai para o culto. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Tem pessoas que vai estar no culto, mas vai estar duvidando da graça de Deus. Mas você tem que vir para adorar a Cristo. Jesus, aproximando, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é isso? Isso é culto. São os sacramentos, ensinando a palavra, mostrando quem é Deus. E por fim, um verso, o final do Evangelho de Mateus, que tem que consolar você quando você estiver se sentindo sozinha, com falta, com saudade de Deus. Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que vai estar com você. Ele falou que não ia abandonar você. Então simplesmente busque. Existe uma promessa a seu favor. Deixemos nossos pecados de lado, mas busquemos a Deus mais que buscamos outras coisas, e que Deus tenha misericórdia de nós, de você, e venha voltar para nós e se manifestar sobre nós.